Nessa aula vamos falar sobre os prismas regulares, em especial o prisma quadrangular regular. Um prisma quadrangular regular é um prisma em que a base é um quadrado e nas laterais você vai ter retângulos. Então, como a base é um quadrado, então aqui vai ser a aresta do quadrado e aqui também vai ser a sua aresta. E esse segmento aqui vai ser a altura. Como a base ali é um quadrado, quando você vai calcular a área de quadrado, você vai fazer o quê? A área vai ser igual ao lado vezes o lado. E no retângulo, como é que você calcula ali a sua área? Você calcula a base vezes a altura. Então, no retângulo, a área vai ser a base vezes a altura. Então, nesse prisma quadrangular regular, a área da base é a área do quadrado. Então, é só fazer a aresta elevada ao quadrado. A área da face vai ser a área de um retângulo, que é só você fazer a base vezes a altura. Como a base é a aresta, então vai ficar a aresta vezes a altura. A área lateral, você vai calcular a área de uma face e multiplicar por 4. Observe que você tem 4 faces ali na lateral. Então, você calcula a área de uma e multiplica por 4. Então, a sua área lateral vai ser 4 vezes a área de uma face. E a sua área total, observe que você tem duas bases ali, ó, e você tem o quê? Você tem a sua área lateral. Então, você vai multiplicar a área da base vezes 2 mais a área lateral. Então, a sua área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o seu volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, para você calcular a área e volume ali no seu prisma quadrangular, você vai utilizar essas fórmulas. A área da base é a área do quadrado, a área da face é a área de um retângulo, a área lateral calcula a área de um retângulo e multiplica por 4. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo que diz o seguinte. No prisma a seguir, calcule a área da base, a área da face, a área lateral, a área total e o volume. Então, vamos lá. Então, na nossa letra A, ele está pedindo a área da base. A área da base é a área de um quadrado, então é só fazer o lado elevado ao quadrado. Observe ali que a aresta é quanto? A aresta é 2, a aresta da base. Então, a sua área da base vai ser igual ao 2 elevado ao quadrado. E o 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Então, a sua área da base vai ser igual a 4 metros ao quadrado. Vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, ele está pedindo a área da face. A área da face vai ser a área de um retângulo, que é só fazer a base vezes a altura. No nosso caso ali, a base é a nossa aresta da base, vezes a sua altura. Então, a sua área da face vai ser igual. A aresta da base é o 2 e a altura ali é o 10. Então, a sua área da face vai ser igual a 20 metros quadrados. Vamos para a nossa letra C. Na nossa letra C, pede a área lateral. A área lateral é 4 vezes a área de uma face. Então, a sua área lateral vai ser igual a 4 vezes o 20, que é a área da face. Então, a sua área lateral vai ser igual a 80 metros quadrados. Vamos para a nossa letra D. Na nossa letra D está pedindo o quê? A nossa área total. Então, a nossa letra D, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Agora é só você substituir. Então, a sua área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, que é o 4, mais a área lateral, que é o 80. Então, a área total vai ser igual 2 vezes 4 vai dar o 8. 8 mais 80 vai dar o 88 metros quadrados. E por último, ali na sua letra E, ele pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual a quanto ali, ó? Isso implica que o volume vai ser a área da base, é o 4, e eu vou multiplicar pela altura, que é o 10. 4 vezes 10 vai dar 40 metros cúbicos, que é a unidade de volume. Nesse segundo exemplo, ele diz o seguinte. O prisma a seguir tem a área da base medido 400 metros quadrados. Calcule a aresta da base, área lateral, área total e o volume. Então, na nossa letra A, vamos utilizar a fórmula do dado fornecido da questão. O dado foi o seguinte, a área da base. Então, você vai pegar a fórmula da área da base, que é igual a aresta elevado ao quadrado. Então, isso significa que a área da base, que é o A elevado ao quadrado, tem que ser igual a quanto? Igual ao 400. Então, a aresta vai ser igual a raiz quadrada do 400. Então, a aresta vai ser igual a 20 metros. Está aí a nossa letra A, que é a aresta da base. Vamos para a nossa letra B.
Na nossa letra B, pede a área lateral. A área lateral é 4 vezes a área de uma face. Só que eu não tenho a área da face, mas a área de uma face é só você fazer a base vezes a altura, que é o A vezes quanto? Vezes o 40. Só que eu já tenho o valor do A, que é o 20, então vai ficar o 20 vezes o 40. E o 20 vezes o 40 vai dar 800 metros quadrados. Então, a nossa área lateral vai ser igual a 4 vezes quanto? Vezes o 800. Então, a nossa área lateral, 4 vezes o 800 vai dar 3.200. Então, está aí a nossa letra B, 3.200 metros quadrados. Vamos agora para a nossa letra C. Na nossa letra C, ele pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a nossa área total vai ser 2 vezes a área da base, que a questão já deu. Então, vezes ali o 400, mais a área lateral, que é o 3.200. Então, a nossa área total vai ser igual a 800 mais o 3.200. Então, a nossa área total vai ser igual a 4.000 metros quadrados. Então, está aí a nossa área total. Vamos agora para o nosso volume, que é a nossa letra D. Então, na nossa letra D, o volume é a área da base vezes a altura. Só que a nossa área da base, a questão deu que foi o 400. Então, vai ficar 400 vezes a altura, que é o 40. Multiplicando ali, a gente vai obter 16.000 metros cúbicos. Então, está aí o nosso volume. Nesse exemplo, diz o seguinte: o prisma a seguir tem área lateral medida 200 metros quadrados. Calcule a sua altura, a sua área total e o seu volume. Observe o seguinte, que na nossa letra A, vamos utilizar a fórmula da área lateral, que foi os dados fornecidos ali pela questão. Então, a área lateral é 4 vezes a área de uma face. Mas eu sei que a área de uma face é a base vezes a altura. A base ali é o 2,5 e eu vou multiplicar pela altura H. Agora eu vou substituir ali na fórmula, então vai ficar assim, vai ficar aqui. A minha área lateral vai ser igual ao 4 vezes o 2,5 vezes a altura. Vou substituir a minha área lateral ali, que é o 200, então quer dizer, 4 vezes 2,5 vai dar o 10H. Isso aqui é a área lateral, que é igual ao 200. Então, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, o H vai ser o 200 dividido pelo 10. Então, o H vai ser igual a 20 metros. Então, está aí a nossa letra A. Vamos para a nossa letra B. A nossa letra B pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é só você fazer a área do quadrado. Então, a área da base vai ser o A elevado ao quadrado, que vai ser o 2,5 elevado ao quadrado. Resolvendo ali, vamos obter os 6,25 metros quadrados. E a nossa área lateral já deu na questão. Então, a nossa área total vai ser 2 vezes o 6,25 mais a área lateral, que é o 200. Então, a nossa área total vai ser igual o 2 vezes o 6,25, que vai dar o 12,5 mais o 200. Então, a nossa área total vai ser igual a 212,5 metros quadrados. E a nossa letra C, ele pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, o nosso volume ali vai ser igual. A nossa área da base foi o 6,25. E eu vou multiplicar pela altura H, que foi o 20, que encontramos ali na nossa letra A. Então, o volume vai ser igual. O 6,25 vezes o 20 vai dar os 125 metros cúbicos. Então, está aí a nossa letra C. No quarto exemplo, diz o seguinte: o prisma a seguir tem área total de 190 metros quadrados. Calcule a aresta da base, a área lateral e o seu volume. Então, vamos lá. Então, na nossa letra A, vamos utilizar a fórmula da área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Agora é só substituir os dados ali na fórmula. Então, vai ficar 2 vezes a área da base, que é o A elevado ao quadrado, mais a área lateral. A área lateral é 4 vezes a área de uma face. E a área da face é a base vezes a altura. Então, vai ficar 4 vezes o A vezes o 7. Isso aqui é a área total. Só que na questão ali forneceu a área total, que é o 190. Agora é só você simplificar. Então, vai ficar assim, ó.
o 2A ao quadrado, mais o 4 vezes o 7 vai dar o 28A. Passo o 190 para o primeiro membro, então vai ficar quanto? Vai ficar o menos 190. Isso é igual a zero. Observe que você caiu em uma equação do segundo grau, mas dá para você simplificar ela. Você vai dividir tudo ali, ó, divide tudo por 2. Se você dividir tudo por 2, você vai cair nisso aqui, ó, vai ficar A ao quadrado mais o 14A menos o 95, isso aqui é igual a zero. Agora você vai destacar o valor de A, B e C e fazer delta e Bhaskara. O valor de A é quem está com a variável ao quadrado, que no caso ali é 1. O valor de B é quem está com a variável de expoente 1, que no caso é o 14. E o valor de C é o termo independente, no caso ali é o menos 95. E aí você vai substituir na fórmula do discriminante delta. Então você vai colocar aqui a fórmula do delta. Então delta vai ser igual ao B elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então, o delta ele vai ser igual ao B elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, que é o menos 95. Então, ali agora, isso quer dizer que o discriminante delta vai ser igual. O 14 ao quadrado dá 196, mais, por que mais? Porque faz o jogo de sinal ali, menos com menos. O 4 vezes o 95 vai dar o 380. E essa soma aqui vai dar o 576. Agora você vai fazer o Bhaskara na variável A. Então, isso quer dizer que o A vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz do discriminante delta, sobre 2 vezes o valor do A. Então, isso vai ser igual. O valor do B ali foi o 14, então vai ficar menos 14, mais ou menos a raiz de quanto? De 576 dividido por 2 vezes o valor do A. O valor do A é quanto? O valor do A é 1, então vai ficar 2 vezes o 1. Então, quer dizer que o A ele vai ser igual ali, ó, o valor do B, que é o menos 14, mais ou menos a raiz do discriminante delta ali vai dar o 24, dividido por 2 vezes o valor do A, que vai dar o 2. Só que agora você vai dividir duas raízes. Uma você vai somar, a outra você vai subtrair. Então, menos 14 mais o 24 dividido por 2. O menos o 14 mais o 24 vai dar o 10. E o 10 dividido por 2 vai dar o 5. E o menos 14 com menos 24 dividido por 2. Menos 14 com menos 24 vai dar o menos 38 dividido por 2. Essa divisão vai dar quanto? Vai dar o menos, isso aqui vai ser o menos 19. Só que esse valor aqui não serve porque não existe segmento negativo. Então, o gabarito ali vai ser o A igual ao 5. Agora, vamos fazer a nossa letra B. A nossa letra B pede a área lateral. A área lateral vai ser 4 vezes a área de uma face. A área da face é só você fazer a base vezes a altura. Então, isso quer dizer que a área da face vai ser igual. A base ali foi o A, que foi o 5 que você encontrou, e vai multiplicar pela altura, que é o 7. O 7 vezes o 5 vai dar 35 metros quadrados. Essa é a área da face. Então, a área lateral vai ser o 4 vezes o 35. E o 4 vezes o 35 vai dar os 140 metros quadrados. Vamos para a nossa letra C. Na nossa letra C, pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, agora é só substituir. A área da base é só fazer a aresta elevado ao quadrado. Só que a aresta ali já encontramos que foi o 5. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar o 5 elevado ao quadrado vezes o 7, que é a nossa altura. Então, isso quer dizer que vai ficar o 25 vezes o 7. E o 25 vezes o 7 vai dar os 175 metros cúbicos, porque é a unidade de volume. Nesse exemplo 5, ele diz o seguinte: o prisma a seguir possui volume de 45 metros cúbicos. Calcule a sua altura, sua área lateral e a área total. Então, na nossa letra A, vamos utilizar a fórmula de volume. O volume é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é só fazer o A elevado ao quadrado. Então, o volume vai ser o A elevado ao quadrado vezes a altura. Só que o A é a aresta da base, que mede quanto ali? Mede o 3, então vai ficar aqui o 3 elevado ao quadrado vezes a altura, isso aqui é o volume. E o volume, a questão deu que foi o 45, então isso aqui vai ser igual ao 45. Então vai ficar aqui o 9H vai ser igual ao 45. O 9 está multiplicando, passa dividindo, então o H vai ser o 45 dividido por 9. Então o H vai ser igual aos 5 metros.
Achei o H, que foi ali a nossa letra A que estava pedindo. Vamos agora para a nossa letra B. Na nossa letra B, pede a área lateral. A área lateral é 4 vezes a área de uma face. E a área de uma face é só você fazer o quê? A base vezes a altura. A base ali mede o 3 e você vai multiplicar pela altura que você já encontrou, que foi quanto? Foi o 5. Então, 3 vezes o 5, que vai dar 15 metros quadrados. Essa é a área de uma face. Então, a sua área lateral vai ficar o 4 vezes o 15. Então, a sua área lateral vai ser igual a 60 metros quadrados. Está aí a nossa letra B. Vamos para a nossa letra C, que pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, isso quer dizer que a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, só que eu não tenho a área da base. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e substituir o A elevado ao quadrado mais a área lateral. E a área lateral eu já tenho, que é o 60. Então, a minha área total vai ser igual a 2 vezes a área da base. É só substituir o valor da aresta, que é o 3 elevado ao quadrado, mais o 60. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes o 9 mais o 60. Então, a minha área total vai ser igual ao 18 mais o 60. Conclusão, a minha área total vai ser os 78 metros quadrados. Então, tá aí a nossa letra C. Vamos para o nosso sexto exemplo, que diz o seguinte, ó. O prisma a seguir tem área da face medindo 16 metros quadrados. Calcule a área lateral, a área total e o volume. Então, vamos lá. Então, na nossa letra A, vamos substituir a fórmula da área lateral, que é igual a 4 vezes a área de uma face. Só que a questão já me deu a área de uma face, então isso quer dizer que a área lateral vai ser 4 vezes a área da face, que é o 16. Então, a área lateral vai ser igual a 64 metros quadrados. Vamos para a nossa letra B, que é a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a minha área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, que é só fazer a aresta elevado ao quadrado. Então, é 2 elevado ao quadrado, mais a área lateral, que é o 64. Então, a área total vai ser 2 vezes o 4 mais o 64. Então, a área total vai ser igual ao 8 mais o 64. Então, a minha área total vai ser igual aos 72 metros quadrados. Vamos para a nossa letra C, que pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual à área da base, é só fazer a aresta elevado ao quadrado. Aresta elevado ao quadrado vezes a altura H. Então, vamos lá. Só que eu não tenho o valor dessa altura, então eu vou utilizar a fórmula da área ali da face, que foi o 16. Então, eu vou fazer assim, ó. A área da face é igual a base vezes a altura. Só que a base ali é o 2, então isso quer dizer que a área da face vai ficar 2H. Só que eu já tenho o valor da área da face, então vai ficar aqui 2H é igual a 16. Então, o H vai ser o 16 dividido por 2, que vai ser igual ao 8 metros. Pronto, já tem o valor da altura. Agora é só substituir. Então, o volume vai ser igual a aresta elevado ao quadrado vezes a altura, que é o 8. Então, o volume vai ser o 4 vezes o 8. Então, o volume vai ser igual a 32 metros cúbicos.